ter uma informação, né, em primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Tem muita gente envolvida, né, nesses últimos dias, inclusive muitos ouvintes nos perguntando como será o debate de domingo às 8 horas da noite aqui na Band News FM, todo o grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu não sei se o ouvinte teve a oportunidade de acompanhar, né, o debate de segunda-feira entre os candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Foi um debate completamente diferente, amplo, né? 2 embates com cada um com 15 minutos, em que eles tinham liberdade para falar 1, 2, 3, 5, 10 minutos se quisesse. E foram controlando seus tempos e com amplo espaço, assim, o estúdio é muito grande, lindo, aliás, e eles puderam ter toda a liberdade do mundo para caminhar, para chegar perto da câmera, para falar pro eleitor e para um trocar com o outro ideias, perguntas, etc. E a pergunta que eu mais escutei hoje na praça de manhã de um ouvinte nosso, telespectador, etc., que adorou o formato do debate, realmente inovador, foi: Rodolfo, o debate de domingo às 8 horas da noite entre Lula e Bolsonaro terá esse mesmo formato? Eu falei, mas por quê? Porque eu gostei muito, foi demais e tal. Eu falei, estamos trabalhando para isso, né? É o que a gente gostaria. E trazer informação agora, acabamos de terminar a última reunião com as campanhas dos 2 candidatos, né? Mais uma vez aqui enaltecendo nosso diretor responsável de jornalismo, Fernando Mitre, nosso diretor de conteúdo jornalístico, André Basbal, com toda a articulação com os partidos também ao longo desse período todo nos últimos meses. E tanto o PT quanto o PL, as 2 campanhas acabaram de referendar, depois de assistirem e de também ter a mesma percepção do público, gostarem muito daquele enfrentamento daquela forma, de que nós teremos um embate igualzinho, um debate igualzinho em termos de formato. Eu digo com aquela liberdade, né? Tem algumas mudanças, mas são, vamos dizer assim, sutis, e eles vão poder ter a liberdade no palco, o controle de tempo, e a gente terá um debate que será mediado por ela, Adriana Araújo, que está com a gente aqui no estúdio, e por Eduardo Oineg nos 2 primeiros blocos. Lembrando que a gente está em pool com o grupo Bandeirantes, não só de comunicação, como Folha de São Paulo, UOL, TV Cultura. Então o último bloco é ancorado pela TV Cultura e pelo UOL. E aí a gente terá, então, essa liberdade que nós tivemos no debate de São Paulo. Eu acho que realmente isso engrandece demais esse debate para o próximo domingo. É uma ótima notícia. O ouvinte que está nos ouvindo nesse momento fora de São Paulo, mas a gente já falou disso aqui no Entre Nós, na segunda, logo depois, no dia seguinte ao debate, na terça-feira, na verdade, a gente falou que o debate ao estado de São Paulo aqui comprovou que existe debate político de alto nível, em que os 2 candidatos trocaram acusações, farpas, críticas, mas debateram também propostas, ideias, e o formato, esse dinamismo de os candidatos estarem soltos no cenário, livres para circular, controlando o próprio tempo e abordando um ao outro sem que o mediador tenha que ficar interferindo e controlando o reloginho, deixa os candidatos focados no que importa, que é a conversa e o confronto entre eles, né? A prioridade ao que precisa ser feito. O eleitor quer ver candidato frente a frente. Isso funcionou muito bem em São Paulo e tem tudo para funcionar muito bem no presidencial também, né, Rodolfo? Eu concordo. E assim, Fábio, a gente consegue ver uma parte também muito mais gestual, física, né? Quando eles saem do púlpito, quando eles vão para aquele momento ali um pouco mais solto, se realmente aquele corpo tá falando junto, se vem toda aquela sinceridade, o próprio nervosismo, eu acho que o candidato fica muito mais desnudado, entre aspas, do que aquela coisa amarrada do púlpito. E certamente você também consegue sair um pouco do script, da coisa mais marcada, combinada, né? Até porque fora do púlpito eles acabam até muitas vezes tendo dificuldade de acessar informações que muitas vezes estão ali separadas. Eu vi em debates, por exemplo, do primeiro turno, que candidatos faziam uma pergunta, eles liam claramente a pergunta. Bolinha, assim, né? Você via que o olho dele estava lendo assim a pergunta, não é que ele formulou, que ele pensou. Não estou fazendo uma crítica, eu estou só dizendo que fora do púlpito você deixa o candidato, vamos dizer assim, mais solto, livre, e dependendo, se não se preparar para isso, não tiver condições para isso, vulnerável também, né? Vai escorregar uma hora ou outra, né? E a linguagem corporal fala muito. A gente conversava sobre isso antes do debate entre os candidatos em São Paulo, né? A linguagem corporal é absolutamente importante. Então, nesse estilo de debate, nesse formato, o candidato tem a possibilidade de falar, de expor as suas ideias, de conversar diretamente com o telespectador, no caso daqueles que acompanham pela TV, mas também, claro, muita gente ouvindo na Band News FM, e essa linguagem corporal vai passar confiança pro telespectador naquele momento, é de fundamental importância. Mas você, Rodolfo, teve o seu trabalho como mediador muito facilitado pelos 2 candidatos, né? Haddad e Tarcísio de Freitas. Esperamos também que a Adriana
tenha o trabalho facilitado no debate de domingo. Eu e o Ineg e os Sei nossos não, hein? colegas. Vamos apostar aqui? Não, mas olha, essa é a intenção, né? Na verdade, o mediador está ali para não aparecer, né? Quando o debate flui, inclusive no formato mais engessado, aquele de pergunta, resposta, réplica, tréplica, quando o debate flui, você não precisa nem ficar passando a palavra. Um terminou, o outro já sabe que precisa começar. E nesse, essa já é regra. O tempo já está correndo e eles estão com o tempo e com a fala, o poder de fala está na mão deles, sem que o mediador fique ali professoralmente dizendo, fala aí, agora você. E esse foi o formato tão inovador que eu acho que foi excelente aqui no governo de São Paulo. Eu vou te falar uma coisa, cara, foi muito bom fazer esse debate. Esse último que vai ser o formato que vai ter agora pro presidencial, eu digo na mediação, na ancoragem, assim. Eu ficava assistindo, só que dali, tipo de camarote, os dois debatendo e analisando cada proposta, como é que cada um estava indo, como é que estava se expressando. E eu confesso que eu fiquei embasbacado em alguns momentos, como eles estavam indo bem, independente da ideia, tá? Do que eles estavam defendendo, da ideia. Impressionante esses telefones que ligam. Quer ver como é que é serviço? Olha só. Alô? Oi? Ó, 0303. É negócio de ofertar serviço, é chato demais isso, toda hora, que saco. Agora há pouco na reunião de partido, 2 vezes ligaram também. 0303, telemarketing, fuja. É, se não quer ouvir, fuja. Ontem eu recebi uma ligação dessas 10 horas da noite. Você pode sacar imediatamente o seu fundo de garantia. 10 da noite, 10 meu horas amigo? da noite. É. Bom, e aí, voltando aqui à Vaca Fria, eu fiquei assistindo, assim, cara, o debate de camarote, e é muito bom porque, na verdade, eles são os protagonistas mesmo, e a gente tinha que estar ali, tipo, assistindo, deixando que eles tivessem todo o espaço do mundo. E se isso acontecer, em alguns momentos eu até me afastava, porque como eles estavam vindo para uma câmera que era muito próxima a mim, eu saía para liberar o espaço, até porque senão ficava muito tete a tete, que às vezes pode desconcentrar a pessoa, né, o candidato. Então eu me afastava para trás. Como eu tava com o microfone comigo, se fosse o caso de precisar falar alguma coisa, eu falava de onde eu tava, não tinha problema, assim. Mas pra ser o palco deles, assim, e eles realmente foram muito bem. Não é à toa que no final, tanto na questão de espaço do outro, de civilidade, de respeito, só teve um momento que o Tarcísio, mas porque ele entendeu que o Fernando Haddad tinha terminado a fala, porque ele realmente deu uma pausa meio dramática, o Tarcísio foi falar e quando o Haddad retomou, ele pediu desculpas, assim. E o resto fluiu. E por isso que no final eu fiz questão... Aliás, quem não assistiu o debate, eu convido a assistir, mesmo que não mora em São Paulo, né? Nosso ouvinte de fora. Para você ver o formato, como aconteceu e até mesmo saborear um pouco do que vai ser no próximo domingo. Mas eu no final elogiei os dois, não necessariamente pelo que eles pensam para a sua gestão, mas sim pelo comportamento deles. Postura. E eu espero muito, Fábio, Adriana e querido ouvinte, que a gente tenha isso. A gente brinca, tem muita gente dizendo que vai ter octógono, que vai ter muito trabalho para Adriana e pro Ineg, que Lula e Bolsonaro, etc, etc. Olha, eu não sei qual é a estratégia, eu já li de tudo. Eu já li que Bolsonaro vem para o enfrentamento, eu já li que Lula vai também pegar em ponto fraco de Bolsonaro e etc. E que os dois amanhã ficam com a agenda muito voltada para isso, treinamento, etc. Mas eu espero, mesmo que óbvio que vai acontecer aquela coisa de cobrança, de alfinetada, de ataques e tal, mas que eles possam primeiro respeitar o espaço do outro, né, com civilidade, e que possam discutir o Brasil, propostas para o Brasil e aproveitar esse amplo espaço e essa liberdade que foi acertada agora e acordada para fazer um pouco do que aconteceu na segunda-feira. E tem uma discussão de Brasil que eu acho que é o que está faltando bastante e a gente está há praticamente 15 dias da eleição, né? É isso. É uma arena, é um estúdio para debater ideias. Não é ringue, não é boxe, né? Não é briga. É uma arena para debater ideias. Eu acho que eles vão respeitar. É claro que pode ter uma fala em cima do outro, mas o relógio está correndo sempre que eles falam e os âncoras estão lá para resolver essa parada também. Eles não vão ousar para cima da Adriana Araújo, que eles não são bobos, né? Não, Fábio? Brincadeira, não. Né? É baixinha, mas é invocada. Cuidado, hein? Outro dia ela estava treinando com o UFC aí. Eu lembro do vídeo. Mas deixa eu falar só uma coisinha final que eu queria falar aqui. Eu lembro. Não, gente, aquela arena é outra arena, é outra coisa. O octógono é outra coisa. Eu só queria falar uma coisa que eu acho que deve passar, e eu fico pensando na história do Mitre. Quando você pensa que o Mitre inventou essa história de fazer debate em televisão, antes ainda da redemocratização, fazendo o debate histórico do governo do Estado de São Paulo, depois do primeiro debate em 1989, na corrida presidencial, eu fico pensando da emoção dele. Vamos ver se ele vem aqui falar com a gente semana que vem. Da emoção dele, assim, tanto tempo depois, ele é protagonista nessa história e inovando, renovando a forma de fazer debate na TV brasileira.
Não é porque é mineiro, não, mas eu sou muito fã e eu acho que a história dele é uma história que, Fala por nesse si. momento, ela precisa